tema que eu me propus a tratar com vocês é a questão da espiritualidade em tempos de travessia. Quando a gente fala a palavra espiritualidade, eu acho importante, porque quando a gente diz esta palavra, para uns pode significar uma coisa, para outros pode significar uma coisa completamente diferente. No aramaico existe uma palavra que é ruá. A palavra ruá significa sopro, espírito. Lá na Bíblia, quando Deus criou o mundo, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E a palavra usada era a palavra ruá, que é uma palavra feminina. Esta palavra depois foi traduzida em grego por pneuma. Pneuma significa vento, espírito, daí vem inclusive a palavra pneumático, que é uma borracha cheia de vento. E já é uma palavra neutra. Depois, quando passou para o latim, ela foi traduzida por spiritus. E a palavra espíritus significa espírito, que é a mesma coisa que ruá, que pneuma e que espíritus. O que tem de comum essas palavras é que todas elas significam vida, ar, vento. Tudo onde existe vento, onde existe ar, onde existe respiração, existe vida. Então, na raiz da palavra espiritualidade, existe a palavra e a realidade da vida. Infelizmente, nós somos muito dominados pela cultura grega, e a cultura grega trabalha muito na contraposição entre espírito e matéria. Então, para nós, tudo aquilo que diz respeito ao espírito, diz respeito à vida, etc. Tudo aquilo que diz respeito à matéria, diz respeito àquilo que não presta, porque para os gregos a matéria era algo que não prestava. Por isso, até hoje, existem pessoas que dizem assim, eu preciso me espiritualizar mais, porque eu estou materializado. Eu acho que nós precisamos, começando a nossa reflexão, tirar do nosso pensamento esta ideia. Não existe uma contraposição entre espírito e matéria, porque a espiritualidade ela tem que ter a capacidade de inserir também a matéria. E quando a gente usa a palavra espiritualidade, tirando fora a palavra, a matéria, isto é muito bom para quem domina o mundo. Porque a gente diz assim, dinheiro não presta, as coisas materiais não prestam, são coisas necessárias, mas não prestam, o corpo não presta. Então, isto é muito bom para quem precisa disso aí para alimentar a sua ganância de ganhar e também a sua ganância de prazer. Nós precisamos saber incorporar à nossa espiritualidade também a dimensão da matéria. Se para os gregos a matéria era uma coisa errada, para os cristãos a matéria é uma coisa boa. Santo Agostinho, ele trata muito, porque os gregos não têm a noção de criação. Para os gregos, nada foi criado. Para os gregos, tudo existe eternamente. E existe o bem e existe o mal. São duas realidades, né? Então, para os gregos, esta realidade não existe. Mas para nós cristãos, a partir de Santo Agostinho, por exemplo, da reflexão de Santo Agostinho, se tudo que existe no mundo foi criado, então tudo que foi criado é bom. Um relógio é bom, um computador é bom, a comida é boa, o dinheiro é bom, o ouro é bom, qualquer coisa é boa. O espírito é bom, a psíquica da pessoa humana é boa. Então, espiritualidade é a capacidade que a pessoa tem de colocar
todas as coisas dentro de uma determinada visão de defesa e promoção da vida. O que é a espiritualidade? Espiritualidade é tudo aquilo que promove a vida. O que não é espiritualidade? Não é espiritualidade tudo que promove a morte. Então, se você usa o dinheiro para promover a vida, se você usa os bens materiais para promover a vida, tudo isto faz parte da espiritualidade. Aliás, Dom Bosco, ele adotou assim como lema de vida uma frase do livro do Gênesis, que é Damique animas cetera tole, dai-me almas e levai o resto. Eu pessoalmente gosto muito de traduzir isto, não como dai-me almas, mas dai-me vidas, dai-me tudo aquilo que é animado. O rei de Sodoma teve uma guerra contra Abraão, e nesta guerra contra Abraão, Abraão perdeu. E quem perdesse entregava tudo. E o rei de Sodoma disse assim, dai-me ânimas, dá-me tudo aquilo que é vivo e fica com o resto. Tudo que é vivo significa animais, pessoas, etc. Né? E Dom Bosco pegou esta frase no sentido de dizer assim, essa é a espiritualidade salesiana. Espiritualidade salesiana, a espiritualidade de um educador que se reporta a Dom Bosco, consiste em dizer assim, tudo aquilo que é animado, tudo aquilo que tem espírito, tudo aquilo que tem ar, tudo aquilo que tem vida, é importante para mim, o resto que leve embora. Então, para mim, espiritualidade é o mais profundo da pessoa, a sua grande opção fundamental, o seu grande projeto de vida. Isso é espiritualidade. É a paixão que arrasta a pessoa, é o fogo que consoma, é a riqueza interior que transborda. No fundo, a espiritualidade é a grande utopia que a pessoa tem. E em educação, não pode existir educação sem espiritualidade. Né? É impossível nós termos um educador, nós temos uma escola, uma comunidade educativa que não tenha assim, uma paixão pela vida, que não tenha um fogo que consome e que não tenha uma riqueza interior que transborda e não tenha uma utopia para construir. Nós salesianos também, reportando assim a nossa missão salesiana, nós temos uma palavra que faz muito parte da nossa tradição, que é a palavra zelo. Dom Bosco falava muito assim, que todo salesiano, todo educador salesiano tem que ter zelo apostólico. No fundo, zelo apostólico significa espiritualidade. Tem que ter vida, tem que ter paixão, tem que ter fogo, tem que ter uma riqueza interior, tem que ter uma utopia. E a nossa educação também vive de mística, vive de espiritualidade. É claro que muita gente já desacredita em educação. Né? Também educadores desacreditam em educação. A sociedade em geral desacredita da educação. Por exemplo, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos de crise, e às vezes nessa época de crise política, crise econômica, então muitas pessoas gostariam que houvesse um regime de força. Muita gente gostaria que houvesse um regime de exceção. Muitas vezes as pessoas gostariam que houvesse um regime de repressão. Ora, quem opta por um regime de força, por um regime de exceção, ela está entregando para um grupo de pessoas, seja lá que seja militar, seja lá que seja civil, seja lá quem for, a esse grupo de pessoas para dirigir toda uma nação, porque a nação não sabe como dirigir, então é preciso uma pessoa forte. Nós acreditamos nas soluções educativas para a sociedade. Nós estamos aqui, mas nós queremos chegar lá. E existem pessoas que querem chegar lá sem fazer caminho. E a educação é justamente isto. Nós estamos aqui e queremos chegar lá. Então, nós vamos fazer isso através da educação.
Eu posso levar todo mundo para lá pela força, mas só que quando a força não existir, todo mundo volta de novo para o lugar de origem e tem que fazer toda uma retomada educativa. Nós acreditamos que os processos educativos são mais demorados, mas são os mais eficazes. Nós queremos formar, por exemplo, uma sociedade justa, formar uma sociedade honesta, queremos formar uma sociedade com pessoas que têm um projeto de vida. Eu não roubo, não porque tem gente me olhando, eu não roubo porque faz parte da minha educação, da minha vida, do meu projeto de vida, não roubar. Eu sou transparente, eu sou honesto, eu sou altruísta, eu sou solidário, não porque alguém me impõe, mas eu sou isto porque isso faz parte da minha educação. E uma vez que eu introjetei isso dentro de mim, isto é a minha espiritualidade, isto é a minha motivação, isto é a minha paixão, isto é o meu fogo, esse é o meu ardor interior e a minha utopia. E nós temos espiritualidades as mais diversas. Infelizmente, nós temos até uma espiritualidade que não é espiritualidade, que conduz à morte. Um bandido, por exemplo, uma pessoa marginal, ela também tem suas utopias, ela também tem sua paixão, ela também está vidrada por alguma coisa, mas não é só para a vida, mas é também pela morte. E existe, no nosso caso aqui, né, estamos falando de uma espiritualidade cristã, uma espiritualidade salesiana, existe uma espiritualidade baseada no Evangelho de Jesus, do Evangelho de Jesus. E a palavra espiritualidade, para nós cristãos, ela se reporta ao Espírito Santo de Deus. Então, quem é uma pessoa que tem espiritualidade? A pessoa que tem espiritualidade é aquela pessoa que tem o Espírito de Deus dentro dela, que tem o Espírito de Deus a movendo, que tem o Espírito de Deus a inspirando. Esta é a nossa espiritualidade. E o pedaço bíblico mais importante para falar de espiritualidade é de Pentecostes, né? Os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que estavam os apóstolos junto com Maria, mãe de Jesus, numa sala, trancados, medrosos, temerosos, e aí o Espírito Santo de Deus veio e deu a força para todo mundo, enxergou que não adianta a gente se retrair, que é preciso a gente enfrentar as lutas da vida, enfrentar os inimigos da vida, e a gente propor algo que ajude as pessoas a criarem utopias, a criar paixões na sua vida para viver e para sonhar. Então essa é a nossa espiritualidade.